Meus amados e queridos irmãos, eu quero, nessa manhã, com muita alegria, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, na presença do Senhor. Eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Que Deus venha estar abençoando a cada um dos irmãos, a nossa escola bíblica dominical, os alunos, os professores, a superintendência, que a cada dia o Senhor venha dar graça e que nós não venhamos, mesmo nesse momento em que não estamos ainda liberados para fazer presencial, esquecer da importância que tem a escola bíblica dominical, não apenas na congregação Filadélfia 1, mas também em todo o campo de Messejana e em toda a igreja de Deus, né? Nesse momento nós queremos orar a Deus para que possamos iniciar mais uma aula da nossa tão abençoada EBD, e hoje nós vamos estudar, melhor dizendo, a lição de número 6, né? Que é uma lição que dá continuidade às demais, pela qual nós já temos aqui aprendido um pouco e também ensinado aos irmãos, né? Então oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça, Senhor, nessa manhã eu quero louvar a Ti, Pai, por estar na Tua presença. Quero ser grato ao Senhor por essa oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, meu Senhor amado, pelo Senhor ter nos concedido, meu Pai, esta vitória de estar aqui nesta manhã para mais uma vez trabalhar com os irmãos o ensino da Tua santa palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe os teus servos que estão acompanhando conosco a escola bíblica dominical, os alunos, os professores, a superintendência. Tome a vida de todos eles em tuas mãos e nos conceda a graça de termos mais uma aula, Pai, abençoada, direcionada pelo teu Espírito, pois assim é o que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos estar iniciando a nossa aula de hoje, nesta manhã de domingo, aonde estaremos estudando a lição de número 6, que vai trazer por tema: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, né? É a lição de hoje que vai trazer essa temática. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Os irmãos sabem que nós estamos estudando sobre o período pós-cativeiro babilônico, né? Período em que o povo hebreu sai da Babilônia, volta para sua terra, e ali Deus começa a trabalhar para fazer uma reconstrução estadual, uma reconstrução do templo, uma restauração espiritual. Tudo isso o Senhor começa a trabalhar, e para isso nós sabemos que o nosso Deus, Ele trabalha usando pessoas, né? Pessoas. Usou de Ciro para liberar o povo, Ele usou de Zorobabel como governador para poder levantar novamente a reconstrução do templo do Senhor. Ele usa de Josué também, que era o sacerdote da época, melhor dizendo, para que viesse também ajudar Zorobabel, e ali dar continuidade à conclusão do templo, né? E agora, já no reinado não mais de Ciro, não mais de Dario, e agora no reinado de Artaxerxes, nós vamos ver Deus levantando Neemias também com uma missão. E a missão de Neemias era voltar ali para Jerusalém e fazer o trabalho muito necessário, que era a reconstrução dos muros daquela cidade. Era necessário que os muros fossem reconstruídos, porque quando Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, ele pôs fogo na cidade, pôs fogo nos muros, nas portas. Então estava tudo destruído, tudo acabado, caído. E o povo que voltou para lá agora tinha o templo construído, mas não tinha a cidade protegida. Os muros estavam derribados, estava tudo queimado, tudo em ruína, sem contar que aquele povo estava passando por um período de muita necessidade, um período que a Bíblia classifica como um período de muita miséria. Estavam eles passando ali e necessitavam, né? Agora que Deus viesse levantar alguém que viesse ajudar. Sempre Deus tem alguém para levantar na sua obra, meus irmãos, sempre. Nunca vai faltar
homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus levante para fazer uma obra para Ele. Sempre Deus vai ter alguém com propósito para fazer algo. Então, o tema da aula de hoje é: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Amém? Então, a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 1, versículo 1 ao 4, e também no capítulo 2, versículo 1 ao 9, nós queremos ler com os irmãos. Queria que os irmãos aí na sua casa pudessem conosco abrir a sua Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e também no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 até o 9, é onde vai estar o texto da leitura bíblica em classe, a qual vamos estar lendo nesta manhã. Diz assim Neemias, capítulo 1, versículo 1: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração ou o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: que te pedes agora? Que me pedes agora, melhor dizendo? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, que se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, desce-me carta para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vi aos governadores da além do rio, e dei-lhes a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, esse foi o texto que vai nortear a nossa aula de hoje, onde Deus levanta Neemias com um propósito específico. Deus sempre levanta alguém com um propósito específico.
Aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso com Moisés, aconteceu isso com Jacó, aconteceu com Josué, com tantos outros, com José, a qual Deus sempre levanta alguém na sua obra, para uma obra específica. Então, a obra que Deus levanta Neemias para que fizesse, era a obra de reconstrução das muralhas de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, né? Então, na lição de hoje nós vamos entender por que na época de Neemias o muro, a muralha era tão importante, meus irmãos. Ela tem simbologia espiritual e também tem a simbologia cultural da sua época, que era um meio de proteção para a cidade que assim a tivesse, né? Então a introdução de hoje vai dizer: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para custear a construção. Deus não apenas enviou Neemias, mas Deus também veio prover o recurso necessário e usou de quem tinha condição para fazer, para abençoar a sua obra e o projeto que agora ele tinha colocado no coração de Neemias, né? Então o primeiro tópico, querido, dessa manhã vai falar sobre o seguinte tema: Deus responde às orações de Neemias. Amém? Deus responde às orações de Neemias. Então o primeiro tópico diz o seguinte: Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante, né? Sobre a informação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, ou seja, rachado, e portas queimadas a fogo. Era símbolo de miséria e de desprezo, e fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes ou salteadores, né, como era chamado na época, aqueles que se aproveitavam de situação como essa. Então Hanani, ele vai trazer para Neemias a situação que estava vivendo seus irmãos, seus compatriotas, né, que era da sua mesma nação, que tinha voltado depois do cativeiro para Judá, para Jerusalém, para a região de Israel, e agora estavam vivendo uma situação complicada. A cidade de Jerusalém não tinha proteção, estava sujeita a qualquer hora a ser invadida outra vez por salteadores, por ladrões, porque não tinha proteção. Os muros estavam caídos, estavam rachados, estavam derribados, e também as suas portas, que não era só uma porta, viu, irmão? Não era só uma porta, estava totalmente destruída, queimada, devido ter sido colocada fogo, quando Nabucodonosor invadiu e foi colocado fogo ali. Porém é importante que nós venhamos dizer aos irmãos que quando a Bíblia está falando da muralha, não está falando de um pedaço de muro, está falando de toda a muralha que ficava ao redor, trazia proteção à cidade de Jerusalém. Essa muralha era muito grande, viu, irmão? Ela tinha cerca de 4.018 metros, não era uma muralha pequena, ela tinha cerca de 4.018 metros, viu? Ela tinha uma altura média de 12 metros, viu? E ela tinha uma espessura de 8,5 metros de espessura. Era a espessura da muralha, ou seja, a largura da muralha. Tinha tudo isso. Então era uma grande muralha, viu? Era uma grande muralha que continha 34 torres de vigília. 34 torres de vigília, e tinha 12 portas. Então era muita porta.
34 torres, onde ficava ali o sentinela vigiando, em cima da muralha, e também tinha 12 portas de entrada. Não era só uma porta que dava acesso àquela cidade, e tudo isso estava destruído. Então os irmãos, vejam o tamanho, a grandiosidade daquela muralha, né? Quando eu disser para os irmãos o tempo em que Neemias gastou para reconstruir todo aquele muro, você não vai nem acreditar. Você vai dizer que realmente foi uma obra de Deus, porque nenhum homem e nenhum povo conseguia fazer um trabalho dessa magnitude se não tivesse a mão de Deus em tão pouco tempo. Foi um tempo recorde, né? Foi um tempo recorde. Então eu estou passando aqui essas informações para os irmãos poderem saber, porque essas informações elas não estão, viu, meus irmãos, na lição, né? Porque no ano de 1981, as muralhas de Jerusalém, elas foram consideradas como patrimônio da Unesco. A Unesco, ela classificou as muralhas de Jerusalém em 1981 como patrimônio, viu? Patrimônio da Unesco. Ou seja, é algo muito importante que a própria Unesco fez questão de classificar como patrimônio mundial, assim como também classificou as muralhas da China e tantos outros empreendimentos, digamos assim, grandiosos, né? Então Neemias, ele foi lá com essa missão. Depois que Hanani traz para Neemias a informação como estava o povo hebreu, o povo judeu, agora lá na sua cidade, na sua região, vivendo em miséria, né? Não tinha recurso para plantar, não tinha como se manter, né? A cidade estava abandonada, estava à deriva, melhor dizendo, estava frágil, sujeita a ser invadida a qualquer momento. A Bíblia diz que Neemias se sentou e chorou. Glórias a Deus. Mas o que me chama a atenção na nossa lição de hoje, da qual eu não tenho aqui tempo de ler ponto por ponto aos irmãos, mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Neemias, ele sentou, chorou, lamentou, mas ele não ficou só nisso. Neemias teve uma atitude. E qual foi a atitude que Neemias teve? Neemias foi orar, Neemias foi jejuar, Neemias foi buscar a Deus, viu? E essa deve ser a atitude de todo crente. Quando a coisa está difícil, quando a coisa está pesada, o crente precisa entender uma coisa, que ele tem armas para usar. E a maior arma do crente, eu sempre tenho ensinado aqui na congregação Filadélfia 1, é a oração, é a comunhão com Deus. É a maior arma que o crente tem. Então Neemias, ele começou a jejuar e começou a orar, né? E a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Neemias, no versículo 5 até o versículo 11, Neemias inicia o seu período de oração. E não foi, irmão, um dia não, viu? Não foi um dia não. Pastor, quanto tempo Neemias ficou orando? Neemias orou 3 meses. 3 meses, a gente vê o texto lá e acha que foi bem rapidinho. Neemias orou, fez um jejum de 2 dias, aí pegou, foi falar com o rei da Pérsia. Não foi não, viu, irmão? Não foi assim. Neemias orou 3 meses a Deus. Você vai ver no capítulo 1, versículo 5 ao 11, que Neemias inicia a sua oração, a sua campanha de oração. Ali ele estava determinado a buscar a Deus, para que Deus viesse mover o coração do rei, porque ele precisava ir falar com o rei, viu? Mas sabe quando foi que Neemias teve resposta de Deus? Já foi no capítulo 2 que Neemias teve resposta de Deus, não foi no capítulo 1. Foi no capítulo 2, a partir do versículo 2 e 3, foi que Neemias vai à presença do rei, viu? Ele teve resposta de Deus através do rei, quando ele consegue a liberação para voltar à sua terra e começar a construção do templo, né? Então, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Neemias recebeu essa informação e ficou triste, logicamente ficou abalado. O semblante de Neemias mudou totalmente. O texto de Neemias capítulo 2, versículo 2 em diante, versículo 1 em diante, melhor dizendo, até o versículo 3, vai falar que Neemias, ele servia no palácio do rei, e que ele era copeiro do rei.
E qual era a função do copeiro? A função do copeiro, do rei, era colocar a sua vida no lugar da vida do rei. Ou seja, tudo que Artaxerxes ia comer, Neemias tinha que provar antes, viu, irmão? Todo vinho que ele ia beber, primeiro Neemias provava. Se tivesse um veneno para matar o rei, Neemias morria primeiro. Essa era a função de todo o copeiro. Ele não estava ali, não era para lavar prato não, viu? E nem para lavar copo não. Porque a gente vai ao copeiro, acha que ele está lavando copo, não. A função era específica, ele era o degustador de toda a comida que passava para a mesa do rei. Amém? Então nesse dia Neemias estava com o semblante caído, ele levou vinho para o rei tomar e estava com o semblante caído. E a Bíblia diz que até o rei percebeu que Neemias estava tristonho. E quando ele pergunta a Neemias o que ele tinha, se era doença ou se aquilo ali era enfermidade do coração, Neemias diz: como eu não poderia estar triste, sabendo que a minha cidade, aonde está o sepulcro de meus pais, está queimada, está destruída, as portas estão incendiadas. Como eu não poderia estar triste? E o rei disse: o que é que tu queres? Em outras palavras, foi isso que ele falou: o que é que tu me pedes agora? E Neemias disse: que tu me deixe ir lá, que tu me libere e me dê carta, para que eu passe por os filhos de Asaf, para que eles me liberem a passar pelo jardim, pela floresta, e também dê carta para o chefe da madeira, para que ele me forneça madeira para fazer esse trabalho. Olha, irmão, o homem tinha orado 3 meses e tinha jejuado. 3 meses, irmão. Um crente orando e jejuando com sinceridade com Deus 3 meses, ele derruba até um elefante, imagine o rei. Não tem que segure, né? Então Deus trabalhou profundamente no coração do rei, para que o rei liberasse Neemias, e o rei liberou. O rei libera Neemias. Eu estou falando aqui do primeiro tópico, não estou lendo o tópico, estou fazendo aqui já o resumo geral. Ele liberou Neemias para que ele voltasse à sua terra. E Neemias juntou alguns companheiros que também estavam lá, e voltou lá para Jerusalém, né? Então isso foi uma resposta de oração que Deus deu a Neemias. A resposta de oração, porque lá no livro de Neemias capítulo 2, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que foi exatamente o texto onde o rei libera Neemias para voltar, né? Então diz aqui o tópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dada a Neemias, viu? Ou seja, o que ele precisasse para fazer ali o templo, que fosse entregue, né? Por quê, irmão? Porque Jerusalém ela viveu várias invasões. A última invasão que Jerusalém viveu aconteceu exatamente no ano 1535 a 1538, viu? Depois de Cristo, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, segundo a ordem de Salomão, viu? Então foi a última vez que Jerusalém foi invadida, foi derrubado os seus muros, né? E depois foi reconstruído outra vez. Nesse tempo, depois não fez mais, porque os muros de Jerusalém não foram levantados por Davi. Na realidade, os muros de Jerusalém foram levantados no ano 3000 a.C. pelos Jabuseus e não por Davi. Depois, no ano 3000, Davi toma Jerusalém, mas já tomou a cidade murada. Ela já veio murada. Não foi Davi que levantou os muros não, viu? Aqui vocês não sabem, então está sabendo hoje, né? Não foi ele que levantou os muros. Então, meus amados irmãos, Neemias agora, ele chega em Jerusalém para a missão que Deus tinha lhe dado. Ele não chega dizendo, ele não avisou a ninguém: eu estou indo aí, vou fazer isso, não. Neemias, ele usou a estratégia que Deus lhe deu. E qual foi a estratégia? Ele foi em Jerusalém. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada, levou alguns homens com ele e foram olhar a situação dos muros.
como é que estava. Quando eu vejo isso, eu me lembro lá de Josué, quando ele mandou os espias olhar Jericó antes de invadir Jericó. Ou seja, Deus é estrategista, irmão. Nós, servos de Deus, também temos que trabalhar organizado. Nós não podemos chegar e... Não, tem que ser organizado. Vai lá, olha direitinho, vê se aquele local dá para colocar uma subcongregação, vê se aquele local tem gente suficiente para ouvir, se dá para colocar um ponto de pregação. Nós precisamos trabalhar com estratégia. Então Neemias, ele foi estratégico. Ele saiu, levou alguns companheiros com ele lá, não falou para ninguém o que ia fazer. Então depois que ele viu a situação real de como estava, aí Neemias vai e faz uma reunião, viu? A Bíblia diz que ele faz uma reunião. O plano de Neemias, ele vem no capítulo, vê o capítulo de Neemias, onde ele divide as tarefas de construção em parte, tendo cada parte uma porta simultaneamente, de lado a lado, que haveria pessoas encarregadas de levantar os muros ao longe e a de toda a extensão. Ou seja, Neemias divide as tarefas e ele coloca das 12 portas, cada grupo pega uma parte onde tinha uma porta. Ou seja, os muros foram levantados pelas comunidades, cada uma levantava perto da sua própria casa. Então Neemias vai fazer isso, dividir as tarefas. E nós, como servo de Deus, também temos que dividir tarefa, irmão. Nós não podemos acumular a obra de Deus em cima de um grupo de 10 pessoas e ficar 200 pessoas sem fazer a obra. O que é que acontece no dia que a gente está vivendo? É que temos pessoas sobrecarregadas da igreja, com muito trabalho para fazer, com muita coisa para realizar, e outras que não se envolvem. Mas na realidade, aqui o aprendizado que nós aprendemos aqui, nessa passagem bíblica aqui de Neemias, é que a igreja tem que ter envolvimento de todos, de todos. Neemias divide as tarefas, coloca pessoas para ajudar, coloca pessoas para tirar o entulho dali onde estava sendo quebrado, estava sendo restaurado. Então todo mundo tinha que ter uma participação naquele trabalho. Todos que estavam ali, não era apenas um grupo isolado, viu, irmão? Não era um grupo isolado que iria fazer aquele trabalho. Se fosse assim, não tinha dado o êxito necessário, da qual precisava, para que aquela obra fosse concluída tão rápida, porque era urgente que Jerusalém tivesse de novo a proteção dos seus muros. Tinha que ser realizado. Eu já falei para os irmãos o tamanho do muro. Agora imagine a quantidade de pessoas que precisaria para trabalhar naquele muro, né? Então depois que Neemias, eles chama o povo, passa ali a estratégia de trabalho, né? A tática que ele iria ter que usar ali, dividindo, né? Todo mundo com as suas tarefas, todo mundo fazendo uma parte no muro, a edificação. Então ele faz uma reunião, e a Bíblia diz que ele chama todos ali, né? O tópico 3 diz: a reunião dos judeus ficou ameaçada, né? Ou melhor dizendo, a união dos judeus ficou ameaçada, porque Neemias chamou todos, faz uma reunião, cada um disse: Neemias, a gente está com você, a gente vai fazer a obra. Aí os irmãos sabem que aonde há união, o diabo se levanta para tentar atrapalhar, né? Então, apesar de boa organização, a união é necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. A obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8, quando nós vamos ver que tipo de problema foi esse que Neemias teve de resolver, porque ali já começou a dar um problema entre os ricos e o pobre. A divisão social atrapalhou um pouco ali aquela união que Neemias agora queria consolidar, para que aquele povo viesse fazer a obra mais rápido e aquele trabalho viesse andar, né? Então ele fez a união deles, mas passou a ter ameaça com relação a isso, né, meus irmãos?
Então o tópico de número 4 vai falar sobre os muros fazem ensino simbólico e importante. Por quê? Porque os muros de Jerusalém, eles representam uma coisa. Como Jerusalém é a cidade santa, que ficava situada em cima do monte Sião, né? Então aqueles muros de Jerusalém também representavam os muros espiritualmente da nossa salvação. Ou seja, nós fomos salvos por Cristo e agora precisamos da proteção de Deus. E como é que essa muralha da nossa proteção vai funcionar? Ela vai funcionar através da mesma forma que Neemias fez, da oração e do jejum. Porque se eu não proteger a minha Jerusalém, que é a minha vida espiritual diante de Deus, a minha cidade, da qual o salmista no Salmo 46 diz que essa cidade é a morada do Altíssimo, o santuário da morada do Altíssimo, que é a morada do Espírito Santo. Se eu não proteger com um muro feito de oração e de jejum, meus irmãos, essa minha cidade aqui também vai ser invadida. Ela também será invadida, né? Então a união que Neemias consegue com aquele povo fez uma construção recorde. Pastor, quantos dias, quantos meses, melhor dizendo, demorou para fazer a reconstrução do muro em Jerusalém? Meses? Demorou 52 dias só para reconstruir um muro de 4.018 metros de comprimento. 4.018 metros de comprimento. Você já pensou o tamanho desse muro? Já pensou, irmão? O muro de 4.018 metros de comprimento, um muro que tinha 12 metros de altura, um muro que tinha 8,5 metros de largura, para fazer e restaurar todinho em 52 dias. Você pode dizer só Deus, e foi só Deus mesmo, foi Deus que fez. Porém aquele povo trabalhava dia e noite. A Bíblia diz que quando eles começaram a trabalhar, edificar aquele muro, se levanta Sambalate, né? Se levanta Tobias, para tentar impedir aquela obra, tentar impedir. Meus irmãos, quando a gente se levanta para fazer algo para Deus, sempre vai aparecer um Sambalate e um Tobias, viu? Fique tranquilo, mas pastor, estou fazendo uma obra e eles ainda não apareceram, então se prepare que eles vão vir, viu? Eles vão aparecer. Sambalate e Tobias está em todo local tentando impedir a obra de Deus. É aquele que tenta desviar o crente do foco. É aquele que você vai para o ciclo de oração, ele chama você para ir ver outra coisa. É aquele que você vai para o culto, ele chama você para ir para outro lugar. Aquele camarada lá, ele simboliza exatamente esses dois homens que tentaram demais atrapalhar a obra. Eles chegaram até pedir a Neemias que descesse e fosse lá no vale, que eles queriam conversar com Neemias. E a Bíblia diz que Neemias responde para eles: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. A resposta de Neemias é a mesma resposta, meus irmãos, que tem que ser dada por nós quando alguém tentar tirar a gente do foco da obra, viu? Quando alguém começar a dizer para você: mas rapaz, você só vive fazendo a obra. Rapaz, pelo amor de Deus, você não vive não? Ah, porque... Então, olha, quando acontecer isso, viu? Aí você diga assim: meu amigo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer. Seja focado. Neemias estava focado. Sabe por que foi que Neemias conseguiu um êxito tão grande desse jeito, de fazer essa obra grande desse jeito em 52 dias? Simples. Neemias focou. Ele teve propósito. E crente que não tem propósito na obra, ele não consegue alcançar o resultado necessário. Tem que ter foco. Mesmo que se levante as dificuldades, que vai se levantar, eu e você precisamos ter foco. Eu já enfrentei muita dificuldade da minha vida, irmão. Eu já enfrentei. Eu já fiz reunião para fazer trabalho com crente que, dos que estavam na reunião, só teve um que disse assim: pastor, vai dar certo. Os outros, o senhor vai perder seu tempo, não vai dar certo não. E eu digo: olha, irmão, vai dar certo em nome de Jesus.
porque nós vamos fazer pela fé, e foi o Senhor que mandou, e deu certo, irmão. E não é que deu certo, deu certo, porque foi Deus que mandou. Então com Neemias também deu certo, porque foi Deus que mandou Neemias fazer aquele trabalho, viu, meus irmãos? Foi Deus que mandou Neemias fazer aquele trabalho. Então essa muralha tem a simbologia espiritual, meus irmãos. Tem a simbologia espiritual para nós, que é também nós cuidar da proteção da nossa cidade, da nossa vida, da nossa comunhão com Deus ali. Precisamos proteger também, fechar as brechas, né? Passa betume nas brechas, fecha, não deixa que Sambalate, não deixa que Tobias vá lá tentar tirar você do foco, não. Você está focado, você está envolvido, está ali, né, compromissado com a obra de Deus. Então, meus irmãos, o quinto tópico, o sexto tópico, melhor dizendo, vai falar sobre os muros, traz ensino simbológico, que é justamente essa questão dessa simbologia da cidade de Jerusalém simbolizar a nossa salvação. Da mesma forma que estava ali a proteção feita por Neemias naquela cidade, também era necessário que viesse ali também ser uma simbologia da nossa salvação em Cristo, né? Isso é o que vai falar o sexto tópico. Essa aula é bem grande, a gente não consegue passar por todos os tópicos. E o quinto tópico, ele vai falar, o mesmo quarto tópico, ele vai falar sobre o levantamento dos muros, que o povo que provocou a oposição, né? Justamente o que eu já tenho aqui relatado aos irmãos, que foi a oposição que se levantou contra aquilo ali, tentando parar a obra, que foi o inimigo usando desses dois homens, que eram pessoas influentes naquela região, para tentar parar o muro. Eles chegaram até a dizer que os judeus iriam iniciar aquela obra, mas tinha uma coisa: ia ser tão fraco, que se uma raposa passasse correndo, derrubava o muro. Não é assim? O diabo tem mania de menosprezar aquilo que Deus coloca como importante, viu, irmão? O diabo tem mania de desdenhar aquilo que Deus coloca como importante. Ele diz que não vale nada, ele diz que não serve. Ele tem dito um monte disso na mente, no ouvido de muitos crentes. Ah, tu não vai conseguir, tu é fraco. Ah, você não pode não, rapaz, está perdendo teu tempo, deixa de ser besta, não está vendo que isso aí não vai a lugar nenhum. Não ouça essa mensagem vinda do inferno, não ouça isso. Diga assim: eu vou conseguir em nome de Jesus, eu vou conseguir, porque eu não trabalho para o homem, eu trabalho, aleluia, para Deus, e não tem nenhuma obra que Deus me mande fazer que eu não consiga fazer, né? Teve oposição? Teve dificuldade? Teve, mas a Bíblia diz que em 52 dias Neemias concluiu aquela obra. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, né? Nós estamos estudando aqui o livro de Neemias, é aqui que está. Eu não estou lendo referência porque o tempo não dá para ler, senão a gente perde o tempo inteiro lendo referência. Mas os irmãos podem também estudar o livro de Neemias, irmão. São poucos versículos, são poucos capítulos, melhor dizendo. Se eu não me engano são 13 ou são 12. Pronto, 13 capítulos está no livro de Neemias, né? Porque depois que Deus restaura as muralhas de Jerusalém, Ele vai levantar também Esdra para restaurar a espiritualidade do povo. O povo agora vão ter que se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados diante de Deus, né? Isso vai estar, se não me engano, no capítulo 8 do livro de Neemias. Então a gente vai ter muito ainda para estar aprendendo com relação a esse período, né, pós-cativeiro babilônico que o povo de Israel passou, né? Isso é história, e é importante que os irmãos acompanhem, porque a história a gente não pode perder. Se a gente perder uma aula aí, a gente se desnorteou e não vai saber mais aonde a gente está, né? Então, a aula de hoje ela termina por aqui, né? Ela vai terminar por aqui com a nossa conclusão, né? Usando aqui o período em que Neemias passa fazendo a reconstrução da muralha de Jerusalém, né? Também com um período que nós devemos também que ser vigilante
com relação à nossa vida diante de Deus. A nossa vida diante de Deus, meus irmãos, também tem que passar por uma constante vigilância, viu? Mas aí os irmãos sabem que depois que foi concluído ali o trabalho dos muros de Jerusalém, agora era a hora de dedicar aquela imensa obra para Deus. Os irmãos sabem que o povo de Deus não sabe fazer nenhuma dedicação sem ter uma festa, né? Eu tenho dito aqui nessas aulas que o povo de Deus é o povo mais festeiro da terra, principalmente o povo judeu, o povo para gostar de festa, né? É por isso que a gente vê as igrejas fazendo tanta festa, porque o povo de Deus é festivo. Então foi feita uma festa também para dedicação, viu, irmão? Não foi assim não. O Senhor recebe aqui a muralha que o Senhor abençoou, que a gente fez aqui a reconstrução, não. Porque o tópico 5 que a gente leu aqui, eu voltei um pouquinho, porque eu queria falar mais na frente de outro propósito, né? Dessa representatividade da muralha com a nossa vida espiritual. Mas aí o tópico 5 ele vai falar, o muro foi solenemente inaugurado, teve uma solenidade. Aí foi chamado os levitas, foi chamado os cantores, foi chamado os líderes, aí trouxeram o saltério, trouxeram o harpa, conforme Davi tinha feito, né? Conforme Davi tinha feito. Então trouxeram todos os instrumentos de música, foi feita uma grande festa para dedicar aquele trabalho a Deus. E estava onde isso, pastor? Está no capítulo 6, esse nós vamos ler. Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 15. Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 15 diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias teve a construção, né? E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos e todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Houve ali uma comoção das nações, porque Deus tinha feito uma grande obra usando aquele povo. Então foi feita uma grande festa ali, né? Para que fosse celebrada, vai dar continuidade aqui no texto, que não tem um tempo de estar lendo com os irmãos, que foi feita uma grande festa para celebrar aquela vitória, aquele trabalho, né? Porque Deus é assim, irmão, Deus chama para a obra, depois Ele usa na obra, Ele dá a vitória, né? Naquela obra, e depois Deus permite que seja feita uma grande festa para comemorar a vitória do povo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas antes da gente terminar a aula, eu quero dizer aos irmãos qual foi o segredo, ou melhor dizendo, os dois segredos que fez com que essa obra tivesse esse êxito, né? Incrível, de ser feito em 62 dias. Pastor, qual foi o segredo? Eu vou lhe dizer. Foi duas coisas. Primeiro, a direção de Deus. Segundo, a união. Houve uma união tremenda em Jerusalém, juntando todo mundo, cada um trabalhando no seu lugar, cada um fazendo a sua parte. Um limpa, o outro coloca o entulho, o outro ajeita, o outro traz material, o outro traz a água, o outro traz o lanche. E assim, meus irmãos, foi feita a obra. Da mesma forma, nós temos que fazer a obra do Senhor, viu, irmão? Da mesma forma, um prega, um ora, um evangeliza, o outro intercede, o outro traz a oferta, o outro recolhe, o outro ajuda, o outro dá a mão, e a obra de Deus vai sendo feita. Então nessa manhã, se você era aquele crente que diz assim: não, eu estou ali, mas eu não quero me envolver com nada, aprenda com a aula de hoje. Todo crente precisa se envolver na obra de Deus, todos, ninguém pode ficar de fora, é ordem do Senhor. Amém, meus irmãos? Então que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Eu espero ter contribuído um pouquinho ainda mais, para que os irmãos possam sair nesta manhã um pouco mais sábio, né, da presença de Deus, através dessa aula tão maravilhosa
que está aqui narrada no livro de Neemias, a partir do capítulo de número, nós estudamos só aqui o capítulo de número, se não me engano, até o capítulo de número 4, mais ou menos. Se passamos daí, acredito que não, até o capítulo 6, melhor dizendo, é mesmo, 6, aonde vai dar aqui a conclusão do trabalho. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos, a irmã Francilene, que é a nossa superintendente da escola bíblica, ela vai estar orando, concluindo aqui o trabalho, e depois nós abençoamos os irmãos com a bênção apostólica, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, paz do Senhor para todos. E eu acho interessante que o irmão Júlio, ministrando essa lição, muito rica, falando sobre a forma de Neemias. E é interessante nós lembrarmos que Neemias, ele começou o livro de Neemias em oração, e ele termina o livro de Neemias em oração. Um homem que ora. Então, fica o recado para você que é um homem que está aí nos ouvindo, passe a orar assim como Neemias orou e teve bom êxito na reconstrução dos muros. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te dar graça nesse momento, por estarmos aqui na tua casa, meu Pai, aprendendo esta aula tão rica e tão maravilhosa. Senhor Deus, que ela possa fazer guarida em nossos corações e nós possamos absolvê-la de forma, meu Senhor, que venha trazer edificação para as nossas vidas, pela vida dos teus filhos que estão em casa ouvindo. Nós queremos apresentar as suas vidas, que o Senhor venha abençoar grandemente, abençoando também a vida dos irmãos que estão aqui, nosso pastor, irmão Júlio. O Senhor conceda cada dia mais sabedoria, graça, meu Senhor, força, Senhor, e ânimo para continuar fazendo a tua obra. Abençoa, meu Pai, os teus filhos também que está aqui, e o Senhor venha dar a vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nessa bênção, digam amém. A paz do Senhor, meus irmãos.